Olá, eu sou o pastor Paulo Campos e este é mais um vídeo da tipologia e linguagem figurada da Bíblia Sagrada. E neste vídeo nós estamos dando sequência à linguagem figurada nas parábolas de Jesus. E hoje vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 15 de Lucas, nós encontramos três parábolas: a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. A dracma, um objeto, teve que ser procurada para achar. A ovelha perdida, um animal irracional, teve que ser buscada pelo seu pastor. O filho pródigo também estava perdido, porém, com um raciocínio lógico, um ser humano, ele tinha necessidade de tomar a decisão de voltar por siglos. Então, neste texto aqui, falando da parábola do filho pródigo, nós encontramos um fato muito interessante. Primeiro, quero que você entenda que a pessoa mais importante desta parábola não era o filho pródigo. A pessoa mais importante desta parábola é o pai. Por isso a palavra pai é citada 12 vezes nesta parábola na Bíblia Revista e Corrigida. O texto diz que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo chegou perto do pai e disse assim: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai lhe deu a sua parte da fazenda que lhe pertencia. E passado alguns dias, ele juntou toda a sua parte da fazenda e partiu para uma terra longínqua, foi para um lugar distante da casa do seu pai. E começou a viver dissolutamente. Viveu uma vida totalmente arregalada, uma vida sem compromisso, uma vida sem preocupação, uma vida distante e fora de tudo que ele havia aprendido na casa do pai. Só que veio uma grande fome sobre aquela cidade em que ele estava, veio uma grande crise sobre o local onde ele estava morando. E ele já havia gastado tudo. E nós sabemos que, enquanto se tem dinheiro sobrando para gastar e para jogar fora, os amigos te rodeiam, os amigos estão sempre por perto. Salomão diz que cada um é amigo daquele que lhe dá presentes. Então, havendo gastado tudo, a necessidade bateu à sua porta. E ele já não sabia o que fazer. E agora? Perdi tudo, não tenho nenhum dinheiro. Procurou um dos cidadãos daquela cidade, o qual o enviou para cuidar dos seus porcos. Este homem tinha uma criação de porcos e manda o filho pródigo cuidar dos porcos para ele. E ele, lá, padecendo necessidade, começa a desejar as bolotas que os porcos comiam, a comida dos porcos. Preste atenção, que ele não comeu as bolotas, mas ele desejava. Preste atenção comigo então desde o princípio dessa parábola. Primeiro que o filho chega perto do pai e fala: dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele tomou uma atitude completamente errada. O pai ainda está vivo. O pai não tinha que repartir a fazenda entre seus filhos ainda. Mas ele pediu, pai, de bom grado, lhe deu a sua parte. E ele vai para longe, se ausenta de tudo e gasta tudo. E agora, com essa necessidade, quando ele vai cuidar de porcos, ele começa a ver os porcos comendo. E ele está com fome, não tinha nada para comer. E ele começou a desejar a se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Aí a Bíblia diz assim: mas ninguém lhe dava nada. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo que você deseje, mesmo que quando a pessoa se desvia da presença de Deus, mesmo quando ela não está servindo a Deus, que ela anseia, ela deseja substituir esse vazio que há dentro dela com pecados, com prostituição, com sexo desordenado, com drogas, com tudo que não presta lá fora, tenta suprir, preencher esse vazio que existe dentro dela, não consegue. Nada consegue substituir a presença do Espírito Santo na nossa vida.
Ele desejava encher a sua barriga com as bolotas, com a comida dos porcos, mas ninguém dava a ele coisa nenhuma. Ele continuava com fome. Aí a Bíblia diz que caindo em si, ele acordou e falou, espera aí, quantos empregados, quantos trabalhadores, quantos jornaleiros, depende da tradução que você está lendo aí, tem lá na casa do meu pai que tem abundância de pão, e eu estou aqui e pereço de fome, ou seja, eu que sou filho estou aqui com fome, e os trabalhadores que só trabalham para o meu pai têm abundância de pão lá. Já sei o que vou fazer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele começou a planejar o que falaria com o pai. Sabe quando você está para tomar uma decisão, quando você precisa ter uma conversa séria com alguém e você começa a ensaiar a palavra, você começa a ensaiar a conversa, você começa a ensaiar o que você vai falar lá na frente? Foi isso que o filho pródigo fez. Eu imagino que pelo caminho ele devia vir repetindo o que falaria com o pai. Ele está ensaiando como falar, ele está envergonhado, ele se afastou e é natural. Quem sai da casa do pai, às vezes tem vergonha de voltar. Às vezes acha que não vai ser bem recebido. Às vezes acha que o pai não vai perdoá-lo. Às vezes acha que não vai ser tratado como antes. Mas está enganado, porque o pai já estava ansioso, aguardando a volta do seu filho. E ele começa a ensaiar e dizer, já sei o que vou fazer. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Faze como um dos teus jornaleiros. Eu não quero nem ser seu filho mais tratado como filho depois de tudo que eu fiz, mas me deixa ser tratado pelo menos como um empregado. E ele volta. E interessante que quando ele está vindo, a Bíblia diz que o pai, vendo ele de longe, moveu-se de íntima compaixão. Olha que coisa linda. Ele vendo ele ainda de longe. Poderia ser uma coincidência, o pai estava agora no terreno da casa, estava do lado de fora da casa, na frente, quando justamente no momento que o filho está vindo? Poderia. Mas eu prefiro pensar que todos os dias aquele pai se levantava e ficava de prontidão e olhava para o caminho e esperava. Chegará um momento em que o meu filho vai voltar para casa. Chegará o momento em que esse meu filho vai retornar para o lar dele. Chegará o momento em que eu terei um encontro de novo com meu pai. Ponha isso no seu coração. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo seja uma pessoa que se afastou da presença do Senhor. Seja uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor e talvez pode passar pela sua cabeça, não vou ser bem recebido quando voltar. Deus não vai me tratar do mesmo jeito. A minha vida não vai ser como era antes diante de Deus. Na igreja eu vou ser tratado diferente. Sem engano. Tira isso do seu coração. O pai está ansioso pela sua volta. E quando o pai o vê, o pai corre, se lança ao seu pescoço e o beija como um sinal de perdão. É interessante que ele estava apacentando porcos, possivelmente fedendo, possivelmente cheirava mal, possivelmente estava tudo sujo. O pai não está nem aí. O pai não pergunta onde ele gastou o dinheiro. O pai não pergunta se sobrou alguma coisa da fazenda. O pai não pergunta onde é que estão as roupas mais novas dele. O pai não pergunta por que ele está sujo. O pai não quer saber nada disso. A única coisa que o pai quer saber, este meu filho voltou para casa e eu preciso recebê-lo bem. E o pai o abraça e o beija. E ele começa a dizer ao pai o discurso que ele havia ensaiado no caminho. E ele começa a dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai corta ele. Antes que ele completasse o que ensaiou e diga, faz-me como um dos teus trabalhadores, o pai nem deixou ele falar isso. Porque quando ele diz assim, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele fala isso, o pai já grita logo aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Coloca um anel na mão dele. Coloca a sandália nos pés e matai o bezerro cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha que coisa linda. Primeiro, quando o filho pródigo retorna para a casa do pai, aqui começa a nossa linguagem figurada.
O pai diz assim: trazei-lhe depressa e ponde-lhe a melhor roupa. Roupa na Bíblia, trocada, fala de perdão e de santidade. Quando o filho pródigo recebe a melhor roupa, quando ele recebe roupa nova, isso me lembra Isaías capítulo 61, versículo de número 10. Eu amo o Senhor, porque Ele tem me vestido com vestidos de salvação. Veste nova na Bíblia fala de perdão. Tirou toda a roupa suja e deu a ele roupa limpa. Deu a ele uma roupa nova, uma roupa que não pode ser mais acusada. Toda aquela sujeira agora acabou. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos aproximamos do Pai, pense nisso. Efésios 2, versículo 1 diz assim: e Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. O pai do filho pródigo diz assim: este meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, longe do Pai estamos mortos, mas na presença do Pai nos tornamos vivos. E agora temos uma nova veste, uma roupa limpa. Tudo o que aconteceu é passado, lavou, remiu e justificou todos os nossos pecados. E coloca nele um anel na mão. Anel na mão de um judeu é símbolo de autoridade. Quando o pai manda colocar o anel na mão do filho, ele estava dizendo: esse meu filho aqui na minha casa tem autoridade. Quando voltamos à presença de Deus, a nossa alma é perdoada, é purificada e recebemos uma nova veste. E logo em seguida recebemos a autoridade do Todo-Poderoso, a autoridade do nome de Jesus sobre a nossa vida. E coloca nele sandália nos pés. Sandália nos pés fala da preparação do Evangelho da Paz, em que Paulo cita isso na armadura de Deus, em Efésios capítulo 6. E calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. E matai o bezerro cevado, porque o meu filho estava morto e reviveu. O bezerro cevado não era um bezerro comum. O bezerro cevado era um bezerro especial. Ele comia rações especiais. Ele era alimentado de uma forma diferente de outros bezerros. O bezerro cevado ele era mantido para uma ocasião super especial. Alguns pais do passado mantinham bezerros cevados para que pudesse vender ele por um grande valor, para ajudar isso nos estudos dos filhos, para ajudar isso a manter os seus filhos. E quando o filho pródigo chega, o pai se alegra tanto que diz assim: mata o bezerro cevado. Sabe aquele bezerro que nós estamos conservando ele há muito tempo? Sabe aquele bezerro que nós estamos mantendo ele de uma forma diferente? Sabe aquele bezerro que a gente alimenta ele de uma maneira especial? Mata ele, por causa desse meu filho. Porque ele estava perdido, mas foi achado. É interessante que quando Zaqueu recebe Jesus em sua casa, lá em Lucas capítulo 19, quando o povo começa a condená-lo, que Jesus se assentou à mesa com publicanos e pecadores, Zaqueu toma a palavra e diz assim: se eu tenho, eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu restituo quadruplicado. Sabe o que Zaqueu estava dizendo? Mais importante do que o meu dinheiro, mais importante que qualquer coisa que eu tenha feito, mais importante do que as riquezas, é manter Jesus na minha casa, é manter Jesus na minha vida. Aí Jesus diz assim: hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta casa. Porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, analise comigo nisso. Mata um bezerro cevado e agora começa uma grande festa, porque o filho voltou para casa. E a festa está completa. Aí vem chegando o irmão do pródigo. O grande problema, às vezes, é que quando um pródigo está voltando, ele dá de cara com o irmão mais velho. Sabe aquele irmão mais velho que acha que é dono da igreja? Sabe aquele irmão mais velho que acha que manda em tudo porque ele tem 300 anos de crente, ou porque ele estava presente quando se colocou a pedra fundamental, ou porque ele é batizado há tantos anos, ou porque ele tem um cargo eclesiástico na igreja há tantos anos. Ele tem tudo isso, ele tem o posicionamento, ele tem o direito da primogenitura, ele é o mais velho da casa, ele nunca se afastou, ele sempre está em casa, está sempre lá, do lado do pai. Mas tem uma coisa, em corpo, a presença dele estava do lado do pai, mas o coração não. Jesus diz assim: esse povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. E quando ele chega, que ele ouve o barulho das músicas, que ele ouve o barulho da grande festa, ele pergunta a um dos servos assim, o que está acontecendo? E o servo conta, olha, seu pai mandou matar o bezerro cevado. Seu pai ficou tão feliz que seu irmão voltou, seu irmão caçula, seu irmão mais novo voltou, e o seu pai ficou tão feliz que mandou matar o bezerro cevado e está dando uma grande festa. E ele ficou revoltado. Pense comigo numa coisa muito interessante aqui. Às vezes somos juízes das pessoas. Às vezes aprendemos a julgar e condenar as pessoas. Mas nós não podemos ser juízes. Nós somos admiradores da lei. Nós somos servos de Deus. E só existe um juiz que é Deus. Não é nós que decidimos quem serve e quem não serve. Não é nós que condenamos as pessoas ou que lhes damos salvação. Não. É Ele. A glória de juiz é só dele. E, às vezes, nos posicionamos como irmãos do pródigo. Não. Ficou tão revoltado que não queria entrar na festa. E isso acontece nos dias de hoje. Talvez Deus derrame uma presença tão grande na igreja, manifesta a sua glória. Isso é uma grande festa. Eu não estou falando de movimento, eu não estou falando de congresso, eu não estou falando de festa de igreja, de marcar isso, marcar aquilo. Não, isso é só festa. Eu estou falando de uma festa gloriosa quando o Espírito Santo derrama a sua presença sobre a igreja, quando ele começa a batizar com o Espírito Santo, a derramar dons espirituais. E aí, até os pródigos que retornaram, que estão na presença de Deus, começam a receber e a sentir a presença de Deus de perto e ver Deus operar. E Deus começa a abençoá-los, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E os irmãos do pródigo costumam ficar igual o delegado de roça, com cara séria, fechada, nervosos. Por que fulano foi batizado com o Espírito Santo? Por que essa pessoa está na posição tal? Por que foi dado a ela essa oportunidade? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Pare de questionar. Nós somos filhos do mesmo pai, independente se ele foi um pródigo, se ela foi uma filha pródiga. Mas o importante é que retornou e está junto conosco, e é momento de festejarmos e participar da festa. A Bíblia diz que o pai chega, depois que ele está conversando com o servo, o pai chega e insiste com ele, insta com ele, para que ele entre na festa que ele não quer. Cuidado, para não se tornar um irmão do pródigo. Enquanto a festa está acontecendo, você está fora dela. Muito cuidado com isso. E ele reclama, ele faz um questionamento com o pai que eu queria que você observasse. Esse questionamento é interessantíssimo. Olha, eu estou servindo o Senhor esse tempo todo, estou junto com o Senhor aqui, nunca saí de casa, nunca te abandonei, sempre te obedeci, e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para mim me alegrar com os meus amigos. E este aí, ó, gastou dinheiro com as meretrizes e quando volta, o Senhor mata para ele o bezerro cevado? Não, está errado. E o pai diz para ele assim, meu filho, tudo que eu tenho te pertence. Tudo que eu tenho é seu. E era justo nos alegrar, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Que coisa linda. Talvez o irmão do pródigo está questionando, nem um cabrito o Senhor nunca me deu para me alegrar com os meus amigos. Só que o texto não fala em lugar nenhum que ele pediu um cabrito ao pai. Agora pense comigo. Se o filho mais novo chega perto do pai e fala assim, me dá a parte da fazenda que me pertence, se o pai dá de bom grado e ele vai embora, você não acha que se o irmão do pródigo pedisse o cabrito para se alegrar com os amigos ou pedisse qualquer um outro animal, o pai lhe daria? Com certeza lhe daria. É porque talvez ele nem pediu. E ele diz assim, não estou entendendo. O Senhor não me dá nem um cabrito, nunca me deu nem um cabrito para alegrar com meus amigos. Será que talvez você não tenha questionado o que as outras pessoas recebem e talvez você não tenha recebido porque você ainda não pediu? Eu espero que o Espírito Santo possa falar de uma forma sobrenatural. Espero que este vídeo tenha contribuído para o seu crescimento espiritual e que você compreenda a beleza da linguagem figurada aqui neste texto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não se esqueça de, se você gostou do vídeo, dar um like aqui abaixo e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.